Hoje a gente vai estar falando de um tema sobre as posturas de yoga durante a gestação. Então, você pode chamar suas amigas mamães, futuras mamães que estão começando ou no meio ou no final da gestação para assistir esse conteúdo que pode ser muito interessante para quem estiver vivendo esse momento, tá bom? Então, o jeito certo, o que realmente você vai fazer para praticar essas posturas de uma forma 100% harmônica, segura, sem se preocupar em se machucar, se lesionar, porque realmente existe um jeito certo, um jeito muito bom, saudável para você e para o neném praticar yoga durante a gestação, tá bom? Então é isso que a gente vai falar hoje. Então, o que é essa prática de yoga para gestação, onde você vai conseguir diminuir suas dores e os desconfortos, possíveis desconfortos que podem acontecer durante a gestação, certo? Então, a primeira coisa é a gente falar sobre o tempo da postura, o tempo que você permanece na postura. Isso é diferente do que você fazer uma aula comum. Mesmo que você já é uma praticante de yoga há um tempo, durante a sua gestação, o seu fôlego, a sua disposição, a sua energia é diferenciada e o seu corpo, principalmente a área do quadril, da coluna, ela vai sofrer alterações, vai modificar. E aí é legal que a postura do yoga e a indicação que você vai receber, as correções, elas estejam alinhadas com exatamente cada fase da sua gestação. Então, a prática de yoga que vai te ajudar durante a gestação é aquela que vai acompanhar a transformação do seu corpo. Então, nas primeiras 14, 15, 16 semanas, até a 16ª semana, existe um tipo de prática. Depois, essa prática ela é ajustada para um novo momento, porque a sua barriga já vai estar um pouquinho mais saliente, a parte de enjoos, de desconfortos do início da gestação já vai estar mais tranquila, a energia sobe, então dá para modificar. Dá para você fazer posturas em pés, por exemplo, dá para trabalhar um pouco mais a parte dinâmica, de realmente trazer essa energia do segundo trimestre para fora, para você realmente aflorar, desenvolver, porque essa já é a natureza dessa fase, certo? E no terceiro trimestre, quando a barriga já está bem maior, você já começa a sentir o neném mexendo dentro de você, já existe toda uma nova fase acontecendo. Então, o corpo também ele pede já uma desaceleração. Você sim vai continuar trabalhando, né? Desenvolvendo o seu corpo, preparando ele cada vez mais agora para o parto, mas existem posturas onde, quando você tiver um cansaço extremo, você pode ter essa postura para relaxar, para descansar, para realmente conseguir melhorar a sua vitalidade durante o final da gestação, certo? Que mais? A respiração. A respiração, ela não tem mais um guideline, vamos dizer assim. Durante algumas técnicas de yoga, o que acontece? Você pode ter uma certa orientação de uma respiração mais controlada, certo? A ideia sim é que você trabalhe a sua respiração de uma forma natural, espontânea. Isso é o número 1. Sempre respeitando o seu limite, o seu tempo. E já tem a ver com o próximo ponto, que é respeitar e ouvir o seu corpo, certo? Então, toda vez que você está praticando, você está em uma postura, é legal a gente se perguntar, estou confortável? Como que está a minha respiração? Como que eu estou me sentindo dentro dessa postura? E aí, se for a hora de sair, você vai sair, você vai voltar, vai entrar numa postura de descanso. E aí, então, vai fazer a outra variação, ou a próxima postura, ou o outro lado,
certo? Tudo respeitando muito o seu momento, porque cada gestação é diferente e cada mulher é diferente. Então você vai realmente ter esse carinho, esse cuidado durante a sua aula, e isso é a forma correta, é a forma certa de você praticar yoga, com a intenção de diminuir suas dores e desconfortos durante a gestação, certo? Que mais? A gente vai falar agora sobre a atenção. A atenção é um treino onde toda a cultura oriental ela preza muito. Então, tanto o yoga, o tai chi, artes marciais, são trabalhos, são artes que fazem com que o praticante ele esteja presente internamente e de uma forma global em tudo o que ocorre ao redor dele. Quando a gente integra essas duas atenções, a gente consegue trabalhar os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo, o lado direito e o lado esquerdo. E isso faz com que a gente ganhe uma nova percepção do todo. A gente está desenvolvendo uma terceira atenção, que é a atenção bimodal. Então, quando a gente pratica de forma correta, você não está ouvindo a música que está rolando e cantando junto com ela, vamos dizer assim, né? A gente está atenta à nossa respiração, ao centro do nosso eixo e a todas as partes do nosso corpo que juntas realizam a postura, certo? Então é muito complexo a gente falar de tudo isso, tentar trazer em palavras, porque é uma prática, é algo que você experiencia, certo? Eu tô aqui me esforçando, tentando descrever o máximo de detalhes para você ter essa consciência, esse discernimento, né, do que é uma prática que pode realmente te ajudar a estar bem durante a gestação e uma prática que talvez não esteja alinhada com as necessidades da gestante, certo? Então, durante a prática, é muito importante também o aspecto do alinhamento. Então, manter a sua postura alinhada, manter esse espaço onde o seu bebê ele vai estar confortável, ele vai ter espaço para se mover, para se nutrir, é muito importante e é um ponto de prioridade na prática do yoga. Outra questão é você crescer e abrir toda essa parte aqui, abrir no sentido figurativo, né? Porque a gente não consegue, no sentido de criar espaços, de você ter mais essa linha vertical longa, ao invés de a gente encurtar essa parte peitoral. Quando a gente realiza os exercícios que alinham essa parte do nosso tronco, você vai dar a possibilidade de os pulmões se moverem com mais liberdade e, ou seja, quando os pulmões eles conseguem se mover, os músculos intercostais entre os ossinhos das costelas eles têm essa mobilidade de abrir e fechar, você está permitindo que os seus pulmões trabalhem de uma forma mais ampla e isso vai fazer com que o ar novo, o oxigênio novo vá para a sua cabeça, organize suas ideias, nutra o cérebro e também oxigene o seu bebê. Então, é muito interessante quando a gente cai essa ficha, quando realmente a praticante tem uma prática constante, que aí ela vai desenvolvendo essa consciência corporal, essa consciência respiratória, não só durante aquele momento, aquela 1 hora, aqueles 40 minutos, aqueles 30 minutos da prática de yoga, e sim aquele tempo da aula que ela marcou, determinou para praticar, vai ajudar a nutrir a consciência corporal dela durante todo o dia, durante toda a semana dela. E isso cria um diferencial, fazendo com que quando você percebe que o alinhamento vai fazendo parte da sua vida, você vai, na hora de deitar no sofá, se arrumar, ter a consciência de botar uma almofadinha na sua cervical,
de você abrir o seu peito, de você não sentar de qualquer jeito, não machucar sua coluna, muito pelo contrário. Usar os recursos que você tem na sua casa para deixar o seu corpo, mesmo em repouso, mesmo em descarga, em uma postura confortável. Então essa consciência corporal começa já a entrar na sua vida. E até mesmo no escritório. Por exemplo, você vai trabalhar no computador, por exemplo, você vai estar lá e vai vir e mexe, lembrar de respirar, abrir o peito, dar uma espreguiçada, alongar as laterais da coluna, fazer uma torção suave para um lado, para o outro, mover um pouquinho o pescoço. Seu corpo vai pedir esse estímulo, certo? Então, com a prática, a gente também tem esse grande ponto positivo, esse grande benefício e uma ótima oportunidade de fazer a manutenção de forma natural durante o nosso dia, porque cai aquela ficha da consciência corporal aonde você estiver, certo? E a questão do fortalecimento. Muitas pessoas acham que o yoga não fortalece, mas sim, ele fortalece o corpo, ele dá a possibilidade de você ter menos dores, exatamente porque os músculos estão trabalhados, estão fortes e ao mesmo tempo respeitando o alongamento, as aberturas que vão ocorrer, no caso, no seu quadril, né? O movimento da coluna. Toda a anatomia da mulher, ela vai ser transformada e a prática do yoga vai respeitar e vai ajudar esse corpo a ele continuar vertical, continuar funcional e principalmente ele vai estar se preparando a cada prática para que a mulher se sinta mais segura, mais em harmonia de corpo e mente, para que o parto seja da forma mais natural e espontânea. Você pode querer um parto natural ou um parto cesariana, mas não importa a sua escolha, durante todo esse processo, você vai saber lidar melhor com a dor, com os desconfortos e percebendo a inteligência natural do corpo. O corpo é inteligente, ele sabe o que é importante para ele a cada momento. Só que às vezes a gente fica ansiosa, se preocupa e esquece de ouvir o corpo. Então a prática do yoga ela vai te ajudar de novo a ter um momento de silêncio, ter um momento onde você vai resgatar a conexão interna e abrir esse olhar, esses 5 sentidos mais sutis, vamos dizer assim, trabalhando de uma forma mais sutil, percebendo o que realmente o corpo está falando, está indicando para você se sentir bem e seguir os passos que a natureza indica para a gente realizar durante a gestação, certo? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma dor grave na coluna, geralmente é porque a gente não ouviu o nosso corpo, que a gente deixou para lá e deu a atenção, né? Priorizou certas coisas. Ah, não, eu queria entregar esse projeto e fiquei no computador até mais tarde e nem me liguei se eu tava com a perna cruzada ou não, se eu tava debruçada, se eu tava com o computador elevado ou não, num ângulo ergonômico. Então, os detalhes que podem te ajudar durante um trabalho, por exemplo, né, um projeto longo que você vai entregar, se você tem a consciência corporal, isso não vai acontecer. Você não vai travar porque você ficou numa postura, né, a longo prazo, focada só no objetivo final, que é entregar no prazo correto. Enfim, isso ocorre com a gestante, com o marido, com pessoas normais, porque a gente se desconecta dessa habilidade tão incrível que é escutar o corpo e mudar de posição e dar ao corpo o que ele está pedindo. Ele fala com a gente,
Só que é muito importante a gente escutar o corpo para que ele possa indicar. É igual o seu carro. Seu carro, quando falta gasolina, aparece a luzinha ali, né? A laranja, a vermelha, enfim. Uma luz acende quando você precisa de gasolina. Outra luz acende quando precisa de óleo, né? Outra luz acende quando a temperatura está alta. Você pode olhar e tomar uma ação, ou você pode olhar e deixar para lá. Só que algo vai acontecer se você não colocar atenção e atender a necessidade do seu carro. Se você não abastecer, você vai ficar na mão. O carro para. E se a gente não atende a nossa dor de coluna, uma hora pode, a gente não quer que socorra, mas pode travar. A gente pode querer levantar e não conseguir. Então é muito importante poder realmente resgatar essa atenção, essa consciência corporal e perceber o corpo como ele é e saber voltar. Saúde é a gente saber voltar ao equilíbrio natural do corpo. E a prática do yoga, ela quer exatamente isso, manter a sua harmonia, o seu equilíbrio para você e principalmente para o seu neném durante a gestação, tá? Então, o que não é a prática correta? A prática correta, ela não é uma prática que vai lidar com todos os praticantes, vamos dizer assim, uma prática comum. Você pode estar numa aula comum de yoga e existe uma orientação para todos, certo? No meu ponto de vista, tá? Quando a gente tem uma gestante na turma, ela é diferente, ela precisa ter um olhar diferenciado, ser tratada diferente por todas essas questões que a gente já comentou de mudanças corporais, hormonais, certo? E conversar, acima de tudo, como que ela tá antes de praticar. Porque cada dia de uma gestante é diferente. E se você você é gestante, você tá numa aula de grupo, por exemplo, e numa turma com várias pessoas, a professora, o professor, o profissional, é muito importante ele ter esse olhar, esse cuidado de te indicar, de novo, tempo correto da postura para a gestação, que é diferente da turma. Algumas posturas você não faz na gestação, mas você pode sim fazer muitas outras que são possíveis durante a aula de grupo. E também a questão de não se comparar com o outro, só porque tá todo mundo fazendo uma postura, você vai lá e precisa fazer e permanecer o mesmo tempo. Ou seja, desatender a sua necessidade natural. Então, a gestante ela tem toda a possibilidade, tem todo o crédito para voltar antes da postura, para respirar, para pedir uma postura mais passiva. Essa é a atitude correta, certo? Então, realmente é muito importante você praticar yoga com um profissional que estudou, que entende, que sabe realmente o que é uma gestante, todas as transformações que ela passa e como que a prática de yoga pode realmente ajudar ela a lidar com as dores, com os desconfortos, com o humor, com tudo que ela vai passar durante essa jornada, certo? Então, estar em boas mãos é algo que realmente é importante você se atentar na hora de escolher o profissional que vai te transmitir uma aula de yoga quando você é gestante, certo? Então, por exemplo, quando a gente faz a postura da montanha, Tadasana, no Hatha Yoga clássico ou geralmente nas aulas que trabalham com essa linha de Hatha Yoga, enfim, todos os métodos de yoga que trabalham com o corpo, através do corpo,
elas têm a regra, vamos dizer assim, de a postura Tadasana da montanha, ela ser com os pés juntos, você estar com os pés juntos, de pé vertical, certo? Durante a gestação, é importante afastar os pés na largura dos seus quadris. Por quê? Porque o quadril vai estar mais largo. E aí, se você juntar os pés, não é anatomicamente confortável para a gestante. Então, esses pequenos ajustes precisam estar antenados no olhar de quem está transmitindo a prática e para você que está recebendo, sempre verificar, será que juntar os pés faz sentido ou não? Mesmo que o seu professor, sua professora não fale, o seu corpo vai sentir meio estranho, certo? Porque a sua anatomia, a sua natureza não está desenhada para fazer essa postura desse jeito clássico do livro, o que é indicado quando você não está gestante. Então tá tudo bem. Logo no início, até o 2º mês de gestação, que a gente não tem tanta barriga, você pode fazer com os pés juntos, você pode experimentar se é confortável para você, certo? Assim como as torções a gestante pode fazer, mas de uma forma muito suave e diferenciada, certo? Então, para que você não se machuque, para que você não tenha uma lesão, é muito importante ter esse acompanhamento de realizar cada postura com o seu cuidado, com o seu autocuidado, respeitando a anatomia, os ligamentos, o fluxo interno, os nervos. E tão importante quanto tudo isso, e é algo que vai ficar mais evidente mais para o final da gestação, é o sistema linfático. Então a gente tende a inchar mais, reter mais líquido, e com algumas posturas você pode sim manejar e diminuir o inchaço nas suas pernas, nos seus braços, no corpo inteiro. Então, quando você realmente faz a postura do jeito certo, são muitos benefícios que podem acontecer. E mesmo se você estiver exaurida, sem energia para nada, não quer dizer que você não vai conseguir praticar yoga, muito pelo contrário. Converse com a professora que você vai estar praticando, com o professor, e relata o que você está sentindo. É muito importante essa sinceridade, porque sim, existem repertórios de posturas que restauram, que mesmo quando você não tem vontade de fazer absolutamente nada, é sim possível você praticar algumas posturas que vão diminuir sua dor, vão tirar esse cansaço. São como se a gente colocasse o nosso plug, né? Carregasse o celular. Então, dessa forma, as posturas podem te ajudar desde que você realize de uma forma correta. Outra coisa muito bacana da prática do yoga para gestação é que você pode praticar as posturas clássicas com suporte, ou seja, tendo perto de você um banquinho, uma parede, suporte. A gestante ela vai ter uma tendência a se sentir mais acolhida, mais confortável quando ela recebe um suporte. Seja o suporte do marido, o suporte de uma amiga, da família, ela se sente feliz e melhor, mais confortável quando a gente tem um suporte. A mesma coisa ocorre na prática de yoga. Quando você tem almofadas, você tem uma toalhinha, você tem o sofá para te ajudar, ou seja, praticar em casa é muito interessante porque a gente pode usar a mobília, a gente pode usar tudo que tem ao nosso favor para o nosso conforto nesse momento e para o neném. Então, esse cuidado em a gente trazer os suportes para a prática é algo que vai também te ajudar a diminuir as dores e melhorar o conforto durante cada momento da sua gestação, tá? Uma objeção comum é a seguinte:
Ah, Aline, mas eu acho que yoga é muito parado pra mim, sou muito agitada. Eu escuto muito isso de quem nunca praticou. Então, deixa eu ver, agora o sol tá mudando pra cá. Eu escuto muito isso de quem nunca praticou. Então tem já um preconceito. O preconceito é quando a gente não vivenciou, a gente não fez a aula, mas a gente imagina, a gente acredita, né? Tem um pensamento que acha que é assim. Só que, se você nunca provou yoga antes, eu te recomendo, procure uma professora que tem a especialidade, que ela gosta de dar aula para gestantes, que ela tem o conhecimento, para que você então tenha essa experiência e então tire as suas dúvidas e possa falar desde uma experiência. Porque se você olhar no Instagram, se você olhar o que as suas amigas falam, ou uma yoga que você fez de repente numa academia, não desmerecendo os profissionais que trabalham em academia, mas talvez na academia não tenha um profissional específico para gestante, entende? Então, tem pessoas que têm uma experiência não muito positivas, que logo de cara caiu de paraquedas numa aula avançada, tinha posturas difíceis, não conseguiu fazer. Então tem um pouco dessa objeção. Então, a minha indicação, vai e procura uma especialista que realmente trabalhe com gestação, trabalhe com iniciante, entenda a sua necessidade e aí então você pode, a partir dessa experiência, falar se yoga é parado ou não para você, ok? E também é interessante provar umas 3 aulas diferentes para que você possa escolher, ter um repertório, né? Então, por exemplo, se você vai provar um prato que você viu na televisão, você vai no primeiro restaurante e não gostou, não quer dizer que todos os outros não fazem um prato desse que você viu na TV que parecia gostoso, que todos são ruins, né? Então a gente pode provar, ver um outro chefe, um outro restaurante que faça a mesma coisa que de repente você vai achar uma receita, uma composição que funciona para você, né? A escolha da sua prática de yoga na gestação com a intenção de realmente promover o conforto e diminuir suas dores tem essa mesma característica, né? É importante você gostar de investigar, de realmente procurar o que te faz bem de verdade, né? Então, não recomendo você fazer uma aula comum em uma escola onde a gestante vai seguir com a turma. Recomendo de verdade que você pratique com um grupo de gestantes ou uma profissional especializada, né? Pode ser online, pode ser offline, mas que realmente você se sinta cuidada e se sinta acolhida durante toda a sua prática. Quando a gente olha alguém praticando yoga de fora, parece separado porque você tem a visão de fora. Mas quando a gente está dentro, a gente está realmente fazendo a postura, às vezes a gente está numa postura simples, aparentemente simples, só que se você faz todas as ações, você coloca a sua atenção no pé, no joelho, no quadril, na postura dos ombros, na forma como você alinha a sua cabeça e a sua cervical, na sua respiração e percebe tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, é muita coisa para você julgar que não está fazendo nada, que é parado. Pode ser parado externamente, mas internamente tem muita coisa acontecendo, certo? E aí a gente vai equilibrar e perceber como que a gente pode realmente botar tanta atenção dos pés até a cabeça, entender um fluxo, um movimento interno para gerar harmonia, para jogar para fora as tensões,
os bloqueios, porque muitas vezes a gente sente uma área mais rígida, mais bloqueada, certo? E promover essa liberdade interna de movimento, essa liberdade de poder girar, poder circular a energia no nosso corpo e então sentir no final da prática que a vitalidade, que o bem-estar, que a sua harmonia, ela tá de volta, certo? Porque todas essas posturas que há milênios foram desenvolvidas por sábios lá do Oriente, elas tinham essa função de base, que você religasse, que você se reconectasse com a unidade, com o que é de verdade, se sentir inteiro, se sentir inteira na sua potência máxima, certo? E esse é o estado de yoga, que significa união. Você se sentir inteira, não separada em pedaços, dependendo de algo para estar feliz. Não. Percebendo que quando a gente está inteira de coração, conectada com tudo que existe e buscando dentro da gente as soluções, o poder interno, a nossa luz se manifesta, a nossa força interna se manifesta e tudo o que é necessário pode estar sim dentro da gente. E aí então a gente acessa essa fonte de tantas infinitas possibilidades para a gente resolver problema, para a gente ser criativa, para a gente ter consciência no que come, consciência para dormir melhor, para se relacionar melhor e para ser essa provedora, essa casinha, esse mundo para o neném se sentir cada dia melhor, mais acolhido, mais feliz, desde agora e até quando a gente poder conhecer, olhar no olhinho, né? E sentir a energia desse novo ser que você está gestando. Você faz parte desse processo, certo? Então, experimenta agora comigo, vou te convidar para a gente fazer um exercício bem simples, tá? Onde toda gestante ou qualquer pessoa que esteja, por exemplo, tendo a vontade, né, de praticar agora um movimento muito simples que pode sim resgatar toda essa esse alinhamento interno dentro da gente, tá? Então eu vou convidar você para você ficar de pé. Eu vou afastar aqui um pouquinho a tela. Então você vai, ó, a gente vai colocar as mãos na cintura, vocês vão afastar as pernas na largura dos seus quadris, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui. Tá, então a gente tá com os pés afastados na largura do quadril. Aqui, isso, tá? Então lembra que eu te falei, né? Tadasana, essa postura da montanha que a gente fica, né? Aqui, firme e estável como uma montanha, ela é com os pés unidos. Porém, quando a barriga começa a crescer, é importante a gente afastar, tá? Então, se você já tá com a sua barriga aí maiorzinha, experimenta fazer fechado e o jeito certo, os pés na largura da bacia, tá? E aí a gente vai, ó, segurar atrás, pode ser na parede, se você tiver, né, o vidro como eu tô aqui atrás, você pode experimentar tocar o vidro, ó, e rodar os ombros e a palma da mão para trás, vamos abrindo. A ideia aqui é que você sinta toda a elevação do osso púbico, desse ossinho aqui da frente, o umbigo, centro do peito até o queixo. Respira, se renova. E agora olha só, a gente vai colocar a consciência na sola dos pés. Então abre bem os dedos dos pés, sente a ponta dos pés
e os calcanhares firmes no solo, como raízes. Sente as pernas longas como um tronco de uma árvore. Sente o sacro, esse ossinho aqui atrás, tá? Ele descendo. E a sua respiração, como se a gente fechasse um zíper aqui de um casaco subindo. Escorrega as palmas das mãos um pouquinho para baixo para os seus ombros descerem. Isso. Ergue um pouquinho a cabeça, liberando a garganta, a área da tireoide. Sorri. Sorri na linha do horizonte. Pode abrir e fechar a sua boca, destravando o maxilar, a área da ATM, que muitas vezes a gente pode morder à noite, morder durante o dia, criar, né, essa tensão na boca. E o simples fato de você abrir e fechar já vai soltando, liberando essa musculatura. E devagarzinho volta e percebe como você se sente depois de dar essa informação para o seu corpo, certo? A ideia é que, aos poucos que você vai fazendo a prática, você realmente vai aumentando a consciência corporal. Você vai lembrar dessa montanha, dessa postura da montanha no seu dia a dia. E vai perceber quanta liberdade, quanta respiração mais ampla ela pode te oferecer. E essa sensação de bem-estar pode trazer sim a possibilidade de você dar um banho no seu corpo de hormônios de satisfação, como a endorfina, como a serotonina. Então é muito bacana você poder ter na sua vida uma prática onde você mesma, sem precisar de mais nada, pode sim estimular seu corpo a ter mais vitalidade, mais sensação de bem-estar, para que essa energia você possa colocar nas suas tarefas, no seu dia a dia, nos seus sonhos, nas suas realizações que você tanto deseja, certo? E transmitir esse bem-estar. Se você tá bem, é lógico que isso também vai ser direcionado para o seu bebê, para sua bebê. Então a ideia é essa, que tanto mãe, como filho, filha, como família, você possa cultivar uma prática que transborde esse estado de bem-estar para onde você for, para onde você estiver e para todos ao seu redor, tá bom?